Graça e paz, meu irmão, minha irmã, tranquilo com vocês? Estou muito alegre em poder estar aí fazendo mais um vídeo no sentido de enriquecer a tua vida. Porque a minha finalidade, antes de tudo, não é aparecer no sentido de ter vários likes, mas é contribuir com o conhecimento que nós adquirimos através dos professores, dos grandes mestres, da própria vida, né? O conhecimento mais sapiencial, a partir daquilo que nós entendemos que é importante para o cristão. Então, há algumas questões que eu vou estar estabelecendo, fazendo reflexões, que você faça aquilo que a palavra de Deus diz, né? Reter aquilo que é bom, aquilo que você entende que é bacana para você, você pega aquilo que você entende que não é bom para você, você não pega, deixa de lado. Nós precisamos ter esse critério, não é verdade? No nosso mundo secular, no nosso mundo cristão, você que não pensa igual a mim, pensa diferente. E isso que é a grande maravilha do mundo, é sermos diferentes, né? E nós respeitarmos a opinião do outro. Beleza? Então eu quero deixar para você mais uma reflexão, mais uma palavra no sentido de edificar a sua vida, de abrir os seus olhos, quem sabe dentro de uma perspectiva que ainda, né, não foi aberta, dentro de um viés. Eu gosto muito das questões mais de cunho acadêmico. Eu não sou muito do senso comum, respeito quem é do senso comum, mas eu não trabalho dentro do senso comum. Geralmente você vê muitas pessoas falando aquilo que acham, que pensam, não analisam, e o intuito do canal é esse, é analisar dentro de um prisma aí da palavra cristão, mas em ressignificação com as ciências, porque a antropologia, a história, a geologia, a geografia, a filosofia, a física, a química, várias ciências aí vão contribuir para um melhor conhecimento, não é verdade? Então é dentro dessa lógica que eu quero me embasar mais uma vez aqui, tá ok? Eu quero nesse momento também salientar outro ponto que acima de qualquer coisa, né, de uma boa, quem sabe, imagem, isso é bom, a gente não pode descartar acima de querer fazer algo de maneira mais técnica, a moda hollywoodiana. Os meus vídeos, eles estão... eu tenho maior preocupação com o conteúdo do que propriamente com as técnicas cinematográficas, porque eu não tenho condição, não necessariamente, mas eu acredito que uma beleza desprovida de conteúdo para nada serve. Então, algo que você vai ter aqui no meu canal é conhecimento. E conhecimento é a minha marca. Isso daí é inegável. Não por uma questão de se achar ou por uma questão de querer colocar algo como chamariz. Não, mas no sentido de libertação, tá? No sentido de libertar do senso comum, se libertar de algumas amarras. Beleza? Então vamos lá, eu gostaria de trazer, eu nunca iniciei um vídeo falando sobre isso, mas eu vou iniciar falando já sobre o nosso tema, tá? Eu vou ler então aí 1 Coríntios capítulo 3, primeira epístola do apóstolo Paulo aos irmãos lá da cidade de Corinto, lá no capítulo 3, tá ok? E eu quero trazer um tema, crentes imaturos. Na verdade, o mais correto é nós falarmos cristãos imaturos, por quê? Porque as epístolas gerais lá, né, vão dizer que até o diabo é crente, até os demônios creem e tremem, quando diz o texto lá, parece que me de Tiago, né? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem até os demônios creem e tremem. Então, a questão não é tanto no sentido de crer, mas no sentido de ser cristão, um cristão imaturo, tá ok? 1 Coríntios 3, ele diz assim, o texto é muito completo, então eu vou ler o 1 e o 2, só ia ler o 2. Né? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Mas eu quero ficar com essa parte.
leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido. Vamos lá então. Falar da Epístola de Paulo aos Coríntios é mergulhar na antiguidade, é sair do proto-cristianismo e entrar na era propriamente apostólica da igreja. Falar sobre Corinto, de certa forma, também nos remete aí a falar de uma cidade portuária, uma cidade que nos remete aí a um porto preparado para o Império Romano entrar, se fortalecer, fazer tudo aquilo que eles queriam fazer. Por quê? Porque a cidade de Corinto é uma das maiores e mais importantes cidades do mundo antigo. Quem sabe a quarta cidade. Eu poderia até salientar alguns pontos, tá? Eu anotei alguns pontos aqui. Você tem aí uma grande indústria de construção naval. Então esse é um ponto fundamental. A cidade, né, está cercada ali por águas. Então é um porto. Então os romanos vinham, se instalavam e utilizavam aquela cidade em questões econômicas e mercantis. O segundo ponto, Corinto possuía um comércio de porcelana. Isso seria aí o centro, a referência da porcelana no mundo antigo era Corinto. E Corinto também era uma cidade destacada em virtude do comércio. Corinto era tão poderosa que ela estava comparado às grandes cidades, as cidades cosmopolitas. Quando eu falo de cosmopolismo, eu estou falando de um centro, de uma urbanização, de uma cidade que ela abriga em seu interior povos de várias etnias, uma miscelânea cultural, uma miscelânea, um panteão religioso muito grande. E você sabe que o povo grego era um povo por excelência politeísta. Agora imagina abrigar em seu interior várias e várias religiões, vários povos. Esses são os pontos fundamentais. Outro ponto que nós temos que destacar aqui é que dentre as cidades da antiguidade mais importantes na época, nós temos primeiramente Roma. Por que Roma? Porque Roma era a sede ali do Império, né? Os imperadores, eles se instalavam em Roma, e Roma era a capital, devido então ao Império Romano, né? A partir ali do ano 27, né, com Otávio Augusto, Roma se transforma em um império onde a cidade satélite é Roma. E aí nós vamos ter outras importantes. Eu poderia citar Alexandria, situada lá no Egito também, uma cidade muito importante, né, erigida aí com áreas mais intelectuais, a famosa biblioteca, que não foi falar das bibliotecas de Alexandria. Temos ainda aí outras cidades, a cidade de Éfeso ou de Antioquia, que também era muito importante. Mas a cidade de Corinto é uma cidade, de fato, que ela irradia a questão do luxo, do glamour, do poder, da ostentação. A cidade de Corinto é uma cidade destacada dentro desses princípios intelectuais, de certa forma, também. Então você entendeu que Corinto, de certa forma, ela prefigura o glamour, o luxo, a beleza. Então, parte de grupos cristãos nos dias de hoje e grandes seitas entrando propriamente na epístola de Paulo aos Coríntios nos dias de hoje. Nos dias de hoje, esses grupos que se dizem cristãos de algumas seitas vão se basear a sua base doutrinária, a sua doutrina, por assim dizer, dentro de alguns princípios que Paulo estabeleceu aos Coríntios, mas esses grupos da atualidade, da contemporaneidade, vão fazer uma exegese equivocada. Eles vão olhar para Coríntios, para a epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 em especial, capítulo 1 não, a primeira epístola. E eles vão olhar e eles vão ter um equívoco nas questões interpretativas. A gente já vai falar sobre isso, tá? Eu vou te dar um exemplo quanto ao uso do véu na igreja de Corinto, que Paulo trata aí. Alguns grupos nos dias de hoje vão ter uma interpretação equivocada quanto a essa utilização do véu, tá? E Paulo vai fazer ali
uma relação muito interessante lá no Antigo Testamento, né, do véu, quando se colocava. Ainda ele vai falar lá no capítulo 2, né, quando Moisés colocava o véu, mas ali no sentido também de não deixar que a glória sumisse. É um sentido um pouco mais, quando Paulo compara a nova aliança, né, em Jesus com a velha aliança. Ele fala nós com o rosto descoberto, resplandecendo a glória de Deus. Paulo também fala sobre os dons espirituais, ali a partir do capítulo 12, 13, 14. O apóstolo ele trabalha dentro de uma concepção de dons ministeriais e dons espirituais. Né? As línguas estranhas que se excediam, podemos destacar ainda nos dias de hoje alguns grupos que dão muito mais vazão à profecia, outros muito mais vazão às línguas estranhas, outros muito mais na revelação. Então, alguns grupos cristãos, até bem intencionados, eles se equivocam porque eles colocam quase que, de certa forma, repetindo alguns pontos equivocados, mal interpretados e errôneos, que os irmãos lá de Corinto eles fizeram, ali na gênese do cristianismo, basicamente. Se bem que a gênese começa lá com o proto-cristianismo, a partir do ano 30 com Cristo. Mas alguns grupos hoje eles vão se equivocar em alguns princípios por falta de uma boa exegese, de uma boa leitura, de bons professores, de bons livros. Esse é um ponto importante. Dentro disso, dos dons espirituais, nós vamos ver as questões ainda relativas à arrogância. Certa arrogância dentro de Corinto e que, por sua vez, afeta a igreja. Outro ponto é a soberba. São as disputas. A igreja estava, de certa forma, dividida entre alguns grupos. Além disso, nós tínhamos ainda a ideia do partidarismo dentro da própria igreja de Corinto. Algumas questões que, a princípio, alguém de consenso comum vai falar, isso aqui foi para aquela época. Isso não acontece hoje. Ledo engano, porque isso é uma mensagem bastante... E também é uma imagem que, de certa forma, ela reflete nos dias de hoje. Ela ecoa até a nossa realidade. Quando você pega, por exemplo, Paulo tratando sobre a ceia no capítulo 11, ensinando, né, aquela elite de um lado, os pobres de outro, os irmãos, digamos assim, excluídos de outro lado, né, prevalecia ali quem tivesse um pouco mais de poder, um pouco mais de status. O amor, 1 Coríntios 13, é por isso que Paulo pega os dons, dá a sua devida importância, sim. Ele elabora uma teologia mais do corpo, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas ele coloca o amor como aquele... Ele não anula os dons espirituais e ministeriais, mas ele coloca o amor como aquele que é um vínculo, né, que vai unir os dons, né, a aplicação na realidade, mas o amor seria aquele que faz a mediação aí. Ele também trata dos dons. O capítulo 12 ao 14 de 1 Coríntios. Tá? Então vamos lá, vamos tentar entender, de certa forma, alguns pontos interessantes aqui. Tá? Um ponto interessante que nós temos que destacar é que alguns livros, quando você lê, essa é uma discórdia também. Algumas bíblias, dependendo da nota de rodapé da introdução, vai te dar algumas cifras. Algumas cifras vão dizer que havia 500 mil pessoas que residiam na cidade de Corinto. Outras bíblias vão dizer o contrário. Mas, tentando dar uma balanceada nesses números aí, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Nós tínhamos 140 mil pessoas vivendo livre, né, ali em Corinto, e tínhamos 460 mil escravos. Então, olha, 460 mil escravos e 140 mil pessoas livres. Então, é um número esmagador de escravos dentro da cidade de Corinto. Essa é uma cifra, tá? Centro irradiador cultural. Afrodite, a deusa do amor, ela era cultuada ali dentro da cidade de Corinto também. E nós tínhamos aí aproximadamente 1.000 escravas prostitutas sacerdotisas, tá? Com as cabeças raspadas. É por isso que você vê lá o uso do véu.
Quando Paulo estabelece, ele estabelece aquilo dali não como algo que deve ser contínuo dentro da igreja ou fora de Corinto. É porque foi necessário para distinguir aquelas pessoas que eram sacerdotisas, prostitutas, né, dentro de um culto às divindades gregas, distinguindo quem era sacerdotisa, quem fazia aquelas práticas, porque como seria quando elas entrassem para fazer parte do corpo de Cristo. Então Paulo está fazendo o que? Ele está colocando uma certa regra, que eu poderia dizer que é uma regra momentânea. Tá? É uma regra que ela não é válida para todos os tempos. Porque não é válida porque aquela cultura estava naquela condição e precisava ser tratada. E o apóstolo vai utilizar a sabedoria divina para instruir. Aquela ideia era para distinguir quem precisava se converter, não era convertido ou queria ter uma posição na igreja. Então você passa a entender a questão do véu dentro dessa premissa. Tá? Esse é um dos pontos. Outro ponto que eu posso destacar quanto à questão da elaboração propriamente da epístola. Né? Então, na terceira viagem missionária de Paulo, Atos 18 até Atos 21 ali, vai dizer que entre 56 e 59 ali da era cristã, Paulo vai escrever essa epístola, né? 4 anos aí, na terceira viagem missionária. Então, 3 anos Paulo estava em Éfeso, e ali no ano 57 depois de Cristo ele escreve a primeira epístola aos Coríntios. Já a segunda epístola ele vai escrever mais ou menos no ano 58 depois de Cristo, tá? Quando ele estava ali já na Macedônia. É por isso que você vai ver lá em 2 Coríntios, quando ele trata sobre a oferta aos irmãos, tá? Ele cita ali a Macedônia, é outro ponto interessante também. Então, de certa forma, em larga escala, a gente poderia dizer com relação exatamente a esse fator do conteúdo da epístola, né, é que 1 e 2 Coríntios vão apresentar respostas a algumas perguntas que a igreja estava em dúvida, estava tendo. As dúvidas existentes dentro da igreja de Corinto. Tá? Então, o que é a epístola de Paulo aos Coríntios, especialmente a primeira? É Paulo sanando aquelas dúvidas, é Paulo respondendo certos questionamentos e alguns problemas, tá? Que estava dentro da igreja de Corinto instalado. Vamos lá para alguns então. Esses problemas eram problemas de cunho ético, moral e doutrinário. Então, problemas na sociedade que estavam entrando dentro da igreja, nas questões de relações familiares também, tá? Escândalos. Nós temos aí, vamos colocar aqui um a um, tá? Vamos lá. Primeiro tipo de problema, divisões e contendas. Eu não gosto de ser muito apologeta, mas existem questões que nós precisamos pontuar e destacar para comprovar. Né? Não sou muito dessa ideia de querer comprovar tudo, mas vamos lá. Em 1 Coríntios fala sobre divisões e contendas, no capítulo 1. No capítulo 5 fala sobre incesto e falta de disciplina. Tá? No capítulo 6 fala sobre litígio. Ainda no capítulo 6 fala sobre imoralidade em geral que estava acontecendo ali. No capítulo 7 fala sobre as questões matrimoniais. No capítulo 8 fala sobre os alimentos sacrificados a ídolos, que Paulo vai dar uma aula, vai explanar uma questão de consciência. No capítulo 9 ele vai defender os direitos apostólicos. No capítulo 10 ele fala sobre a idolatria. Ele fala um pouquinho também sobre a liberdade e ele termina falando sobre o amor. No capítulo 11 ele fala sobre as mulheres nos cultos. No capítulo 11 ele fala sobre os excessos na ceia do Senhor. No capítulo 12 a 14 ele fala sobre os dons espirituais, sobre o amor, a supremacia do amor e sobre o excesso de línguas. No capítulo de número 15 ele fala sobre a descrença na ressurreição. E no capítulo 16 ele fala sobre a coleta de ofertas. Então você viu aí que é um campo bastante vasto e que tentar, dentro de uma explicação, apenas de uma explicação, seria tentar reduzir aí a epístola, né, as palavras de um mero ministro, tá? Ou de um mestre, por assim dizer. Então, beleza. Existem alguns pontos dentro da Bíblia que
Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos querer ir para o lado do senso comum de alguns pseudo-ensinadores aí e se basear tudo em inferências. Eu não gosto muito disso, de se basear algumas questões de inferências. Porque lá ainda Moisés, o Senhor disse ali, né, Deuteronômio, parece que 29, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que nós venhamos guardar e cumprir, né, tudo aquilo que está escrito. Então eu acredito que aquilo que Deus ocultou, ou que não Deus, mas a própria bibliografia, a própria história oral, ou os escritos não deram conta, os pergaminhos não deram conta, nós não podemos, a gente pode até fazer certas análises, mas dizer e carimbar, falar, isso aqui foi assim, nós não podemos, tá? Então esse é alguns pontos que nós destacamos aí, tá? Outro ponto interessante que nós temos aí também é que 1 Coríntios foi escrita por Paulo, e 2 também. Porém, naquela época, ele se utilizou de um recurso chamado amanuense, tá? Então, 1 Coríntios escrito por Paulo, com autoria de Sóstenes. 2 Coríntios escrito por Paulo, com autoria de Timóteo. Então, o que era o amanuense? O amanuense era uma espécie de ajudante, um secretário, que enquanto Paulo falava, ele ia escrevendo, tá, as palavras de Paulo. E aí nós vamos ter a partir disso alguns pontos que temos que destacar. Bem, então Paulo falava, o amanuense escrevia. Lá em 1 Coríntios 16, no versículo 20 e 21, vai falar que no final Paulo ele vai assinar a carta. Eu, Paulo. Por quê? Porque o amanuense tinha algumas técnicas de escrita, chamado estinografia. Estinografia nada mais era do que escrever, e como o apóstolo falava muito alto, às vezes não dava tempo, então existia uma técnica o quê? De escrita de maneira resumida. Então é escrever de maneira resumida. Por isso que algumas vezes, algumas sentenças que são cortadas, você nota, os eruditos sabem muito bem disso que eu estou falando. E outras vezes, e além daquela fala, o amanuense dava uma extensão na fala para tentar reexplicar ou então maximizar o conhecimento que o apóstolo havia dito, tá? Escrever de maneira abreviada. Então nós tínhamos aqui esses pontos, esses princípios, tá? Muito claros em Paulo, beleza? Então esse é um ponto a se destacar. Outros pontos, vamos lá. Quando falamos então da Epístola aos Coríntios, a primeira epístola, nós temos que destacar alguns pontos aí. A partir de que fatos, de que ideias Paulo fica sabendo daquilo que estava acontecendo em Corinto? Tá? Então vamos lá. As fontes que estava acontecendo para Paulo escrever são, tá? Em 1 Coríntios 1:11 vai falar sobre a família de Cloe. A família de Cloe deu a Paulo aquilo que estava acontecendo dentro da igreja. Em 1 Coríntios 5:9 e 7:1 vai falar que havia troca de cartas dentro da igreja. Tá? Eles trocavam cartas que recebiam do apóstolo. E também entre as igrejas. Isso eu falei em algum vídeo que eu fiz, não sei se o penúltimo antes desse. A Bíblia vai falar ainda que 1 Coríntios 16:17 que havia o relatório de Estéfanas, Fortunatus e Acaico. Tá? Relatório passaram a Paulo. A Bíblia vai falar que houve o relatório de Timóteo, no capítulo 4, verso 17. A Bíblia vai falar que havia a presença de Sóstenes, 1 Coríntios 1:1 e Atos 18:17. A Bíblia vai falar que os problemas eram inúmeros. Tá? Então existiam várias pessoas que relatavam a Paulo, famílias, amigos, cooperadores na obra. E um ponto interessante aqui que eu tenho que destacar quando eu falo de Corinto é que as epístolas paulinas estão todas dentro do livro de Corinto. Tá? Quando você está lendo as epístolas paulinas, eu já falei isso, que não são 13, são muito mais. Né? O cânon registrou 13, mas existiram outros que se perderam, não sabemos o porquê. Mas as epístolas paulinas estão dentro do livro de Atos. Você pode pegar e estudar e você vai entender isso que eu estou falando. Quando você lê lá 1 Coríntios, tem uma passagem dentro de Atos, que Paulo passou por Corinto.
Éfeso está lá em Atos, então está dentro de Corinto. Aos Gálatas também está lá em Atos, está dentro de Atos, perdão, está dentro de Coríntios, né? Então as epístolas todas estão dentro de Atos, dentro de Atos. Então Atos dos Apóstolos foi propriamente a fase das viagens, e as epístolas estão fora, mas quando você estuda, você vê que quando Paulo vai passando por cada uma das cidades, e depois você tem as epístolas estão dentro de Atos, porque são as viagens missionárias em que Paulo vai escrevendo uma a uma das epístolas. Ok? Então, esse é outro ponto interessante que nós temos que destacar. Tá? Embora Paulo seja um judeu nato aí da tribo de Benjamim, ele vai explanar isso em alguns discursos em Atos dos Apóstolos e depois lá em Romanos. Ele conhecia toda a questão do sacrifício e tudo mais, mas Paulo aqui ele vai estar dentro de uma mentalidade, digamos assim, não judaica, mas dentro de uma mentalidade pagã, gentílica. E aí ele não quer que os cristãos que se converteram, que saíram do paganismo, saíram dessa, digamos assim, dessa mentalidade gentílica, voltem, tá? Porque esses cristãos agora são parte da igreja. Esse é outro ponto que temos que falar. Tá? Então a composição da igreja de Corinto, como que ela estava composta aí? Bem, a igreja de Corinto estava composta aí, digamos que de escravos, pessoas simples. Poderíamos destacar ainda alguns da alta sociedade, tá? Gregos que enfatizavam sabedoria, judeus enfatizando os sinais. É por isso que quando você pega as iniciais, ali você vê Paulo dizendo, 1 Coríntios 1,18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ele está contrastando a sabedoria grega e os sinais que os judeus queriam. E ele vai ser muito categórico e muito cirúrgico quando ele fala isso. Ele fala, nas iniciais de Corinto, você pega Paulo dizendo sobre estes sinais, né, que os judeus pediam. E os gregos pediam sabedoria. E ali ele vai vir tanto com sabedoria quanto com sinais, conhecimento de Deus, e dizendo que a cruz resume tudo. Né? Ele vai, de certa forma, dentro de uma filosofia cristã, explanar e colocar alguns pontos de que a palavra da cruz, de fato, ela é loucura, mas ela é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Eu poderia destacar aqui 1 Coríntios 1,18, como eu já disse agora. Né? Entre outros, eu poderia destacar 1 Coríntios 1, ali no verso de número 22, diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Tá? Então é muito simples, esse é o poder do Evangelho, Cristo que morreu, mas ressuscitou, um poder que não podia ser muito bem explicado, mas pela fé nós cremos. Então esse é outro ponto que nós destacamos. Bem, temos que destacar ainda, quando falamos de 1 Coríntios, aí, que neste porto marítimo, né, de Coríntio havia diversas religiões, como eu já havia salientado para vocês, diversos povos. Isso vai levar pessoas a procurarem o quê? Procurarem de maneira fácil luxo, criando um ambiente de imoralidade e ganância. Então, olha, ganância e imoralidade, vontade de enriquecer a curto prazo, era o que se buscava em Corinto. Tá? Então vai surgir a expressão muito categórica na época, viver a moda de Corinto. Significava viver no luxo e na orgia. Então eles diziam, queremos viver a moda de Corinto. Precisamos viver a moda de Corinto. Que nada mais era do que viver no luxo, nas orgias, em tudo aquilo que não era compatível com a palavra, com o cristianismo que Paulo estava pregando. Então, Paulo, mais ou menos ali entre os anos 50 e 52, permaneceu ali em Corinto por aproximadamente 18 meses. Tá? 1 ano e meio ele fica em Corinto, instruindo, tomando pela mão, explicando, falando é por aqui, a fé basta, né? Não vão por esse caminho. É assim. E em Atos 18, vai dizer que Paulo fundou uma comunidade cristã com pessoas das camadas mais modestas, como eu acabei de dizer para vocês aqui.
camadas mais modestas da população de Corinto ali. Ele funda a igreja, tá? Anos 50, 52. E isso está registrado em 1 Coríntios 1, 26 até 28. Então, para a gente logo colocar um ponto aqui, é que o fundamento da verdadeira liberdade cristã, gente, é o respeito aos outros. O verdadeiro fundamento da liberdade cristã seria o respeito aos outros. Quando ele escreve lá em 1 Coríntios, lá no capítulo 8 até o 10, ele fala sobre isso. E Paulo vem falando sobre isso a todo momento, tá? Ele vem destacando, ele vem tratando dos temas, e ele vem salientando exatamente essa questão do respeito. Você viu que nós lemos aí: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas assim como carnais, como crianças em Cristo. Você sabe que uma criança faz bastante coisa que, se você não estiver perto, é muito perigoso. Uma criança precisa ser tratada, precisa ser cuidada, amamentada, higiene pessoal. Precisa os pais ensinarem o bom andamento. Agora, no sentido espiritual, os coríntios estavam se comportando como crianças. Os 18 meses de Paulo ali parece que não foram suficientes para eles crescerem um pouco mais. E não foram mesmo. A Bíblia vai falar que os companheiros, né, os cooperadores de Paulo, passavam por ali, ajudavam, ficavam ali por um tempo, tá? Muitos deles. E aí você vai descendo o texto e você vai ver que Paulo disse: leite vos dei a beber. Leite, pessoal. Olha, quando vocês estavam na fase infantil, espiritual, eu comecei com vocês com as coisas mais fáceis, ensinei Cristo. Falei do amor ao próximo, falei sobre não fazer aquilo que os judeus fazem, viver das leis do legalismo. Eu ensinei vocês a simplicidade do Evangelho. Eu não vos dei alimento, não vos dei alimento sólido, porque vocês não podiam suportar. Eu não pude falar com vocês no nível a mais. É como você querer falar para uma criança lá do 6º ano algo que é lá do 3º ano médio. Eu não pude falar com vocês, porque vocês não suportariam ainda. E nem agora vocês podem suportar. Sabe por quê? Porque vocês são carnais. Vocês não saíram dos primeiros rudimentos, as primeiras bases. Vocês não tiveram um progresso na fé. Vocês não avançaram na fé. Vocês continuam agindo como criancinha. E aí ele segue o texto. Nem ainda agora vocês podem suportar, porque vocês ainda são carnais. E daí ele entra com uma lista, batendo. Olha, a lista que ele entra é essa. Há entre vocês ciúmes, contendas, vocês são carnais. E ainda vocês amam o segundo homem, segundo as práticas da carne. Parece que a gente está vendo algo de hoje. Parece que eu estou vendo aqui um pastor nos dias de hoje sofrendo com uma igreja que não quer aceitar, que não quer ser corrigida, com alguns irmãos que não querem deixar a mamadeira. Eu estava refletindo essa semana e eu pensei, quão doloroso deve estar sendo o papel de um pastor, de um líder compromissado. Eu não estou falando de um capitalista da palavra de Deus. Eu não estou falando de um impostor, nem de um lobo. Porque lá quando Jesus fala assim que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, aquele ladrão não é o diabo. Aquele ladrão lá é a religião judaica que na época oprimia, roubava, ludibriava. E aí queria ter um status em minha sociedade. Então quando Jesus fala que o ladrão, ele está falando a religião, tá? A religião que vem para roubar, matar e destruir. Então o ladrão lá é a religião, tá? Muita gente acha que é o diabo, e não é o diabo, é a religião. E aqui Paulo está ensinando aos irmãos de Corinto um ponto interessante que serve para nós hoje.
Será que algumas pessoas não estão tão carnais nos dias de hoje, querendo ser muito espirituais, agindo como crianças? Será que algumas pessoas hoje não querem aceitar o caminho simples, porque há nelas uma mentalidade, ainda lá nos primeiros rudimentos, existe uma certa meninice, uma certa criancice, existe nelas uma birra, uma marra. Lembra que a criança se joga no chão quando o pai, quando a mãe fala? Ela não quer aceitar, grita, cheia de histeria. Mas a Bíblia fala assim, que uma varinha da correção vai ajudar no processo de amadurecimento. Então eu entendo que algumas pessoas não aceitam a correção de alguns líderes. Eu estou falando dos bons líderes, não estou falando de líderes corruptos, que roubam as pessoas, que vêm com falsas mensagens. Estou falando dos líderes coerentes. Existem algumas pessoas que não suportam permanecer congregando, ou respeitando, ou fazendo aquilo que deve ser feito, como disse Paulo, com comichão nos ouvidos, porque não querem crescer. Crescer não é fácil. Para alguns não é fácil, mas crescer é parte do processo. Crescer aqui, crescer em tudo aquilo que nós falamos ou deixamos de fazer. Porque não deixar, o não fazer alguma coisa, deixar de fazer, também mostra o teu amadurecimento. E Paulo vem falando. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, verso 4, ou outro diz, eu de Apolo, não é evidentemente que andais segundo os homens? O partidarismo é tomado ali. Alguns dizem assim, olha, eu sou de Paulo. Eu dizia, não, Paulo não, Paulo, o apóstolo Paulo, que veio aqui há muito tempo, há 7 anos atrás, há quase 8, 9 anos atrás, que fundou. O Paulo que fala, e eu não sinto nada. O Paulo, aquele lá, não, eu prefiro Apolo. Apolo é eloquente. É um judeu de Alexandria poderoso em obras, em palavras. Tem o poder da oratória, da retórica. Convence até judeu. Eu prefiro Apolo. Eloquente, poderoso. Tem o poder da retórica, da oratória. Ele convence. Um advogado. Conhecedor das leis. Nem conhecia ainda quanto ao Espírito Santo, mas por meio do Antigo Testamento ele já convencia até judeu. Eu prefiro Apolo do que Paulo. Ou se algum tivesse ouvido falar de Pedro, não, eu prefiro Pedro, porque a sombra de Pedro cura. Eu prefiro Pedro, porque Pedro é uma das colunas da igreja lá de Jerusalém. Eu prefiro Pedro, porque quando Pedro fala, cai o Espírito Santo sobre as pessoas. Eu prefiro Pedro porque Pedro teve visões. Não é verdade? Então a igreja estava, nesse sentido, indo por um caminho, digamos assim, de morte. Em adulterar, em abandonar os primeiros ensinos e negligenciar aquilo que lhes foi ensinado. Eu quero falar para você, não negligencie os ensinos, a base que você teve. É verdade que nossos pais foram bastante, por assim dizer, muitos deles rudes conosco, muitas vezes até legalistas, né? Alguns pais na fé nossos eram até muitas vezes ignorantes, mas a base você não pode soltar. E Paulo vai dizer assim, quem é Apolo e quem é Paulo, servos de Deus, de quem crestes, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Ele fala, olha, nós somos servos de Deus. Vocês creram que nós recebemos de Deus. Nós ensinamos vocês baseado numa fé firmada nos ensinos de Jesus. Eu plantei. Apolo regou. Mas o crescimento não veio de eu ter plantado e semeado. Não veio de Apolo ter semeado. O crescimento veio de Deus. Sabe, irmãos? Eu plantei. Apolo regou.
você vê que havia desunião clara ali, né? Na igreja de Corinto, no verso 6. Nós vemos, eu plantei. Paulo está falando, olha, você precisa haver união. Um planta, o outro rega. Ninguém faz nada sozinho. Vocês precisam entender esse princípio, que nós dependemos um do outro. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. Isso é muito claro na Bíblia, isso aparece a todo tempo. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Jesus teve que escolher 12, depois 70. Tinha 3 mais íntimos, um mais íntimo do que todos eles, que era João. Eu plantei, alguém tem que ir. Alguém teve que fazer. E não importa se você teve um conhecimento um pouco mais duro ou menos duro, mas alguém semeou para você. Agora você tem que aprimorar esse crescimento, você tem que aprimorar esse conhecimento, você tem que aprimorar essa vivência cristã. Tá? É interessante. Apolo regou. Nossa vida precisa ser regada diariamente, tá? Pela disciplina da palavra. Poderia citar vários textos aqui. Poderia colocar aqui Salmos 1. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes seu prazer está na lei do Senhor, e ela medita de dia e de noite. Ele vai comparar depois com uma árvore. Mas na real, vamos ser sinceros conosco. Do que nós temos nos alimentado nesses dias? De redes sociais, de notícias ruins que a mídia transmite a todo tempo, nos bombardeando. Nós estamos nos enchendo do quê? Quem está regando a terra do teu coração? É o pão vivo que desceu do céu? Porque não é só de pão não, irmãos, que nós vivemos, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu não estou negligenciando o alimento, nem estou falando para você fazendo jejum, não. Mas o verdadeiro jejum é esse, tá? Que trate bem, que ajude o órfão, a viúva, o estrangeiro, que rompa com as injustiças, com a impiedade. Esse é o nosso papel. Isso é ser um cristão disciplinado. Isso é regar. Também é meditar. Né? E ele disse, mas o crescimento veio de Deus. Paulo estava falando, olha, o único líder aqui, eu comecei, Apolo está dando continuidade. Eu plantei Apolo, mas o único líder aqui, o maior líder, quem direciona eu, quem direciona Apolo, quem direciona a igreja, é Deus, é Cristo. Do grego ali, Cristo, no hebraico, Mexia. Né? Quem direciona aqui vocês, quem deve reger vocês, seu arbítrio no coração de vocês, é Cristo. E aí você tem a teologia do corpo, de 1 Coríntios 5 a 6, que Paulo começa a colocar lá. Nós somos um templo do Deus vivo, nós temos dentro de nós o Espírito Santo. E aí Paulo estabelece essa teologia de que você deve ter e ser sensível à voz do Espírito Santo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas nós somos o templo do Deus vivo. Então ele habita em quem? Em nós. Nós somos esse templo de Deus. E para finalizar, mesmo numa igreja problemática, existiam irmãos remanescentes espirituais. Então seja o exemplo para quem não é exemplo. Seja você a luz que brilha. Seja você aquele em que alguém pode se refugiar e falar, poxa vida, que bom andamento, que atitudes interessantes. O não cristão vai falar assim, pô, o cara ali é cristão, é um cara consciente, é diferente. Mesmo em crise, busca enxergar a esperança, mesmo em meio a pandemias e mortes, as situações não tão favoráveis no meio econômico, no meio político. Nosso país não tem infelizmente, há poucas pessoas que têm uma mente aberta para as questões políticas, para as questões democráticas, para as questões de cunho mais acadêmico, para uma análise mais profunda, seja de mídia, de jornais, seja da própria Bíblia, de uma exegese. Mas vamos ser nós o referencial. Vamos romper com essa exploração da mente, de um sentimento tão mesquinho,
de uma política, de um pensamento social, muitas vezes apenas baseado no ter. Vamos ser o referencial. Vamos ser aquilo que o mundo está precisando de ver, precisando de ter bases. Verso 7. Paulo destaca eu e Apolo, por meio de nós. Deus trouxe o crescimento. Nós somos importantes sim, irmãos. Por meio de você, Deus vai fazer crescer, Deus vai fazer manifestar, Deus vai fazer nascer a esperança nessa terra. Verso 8. Somos líderes, mas somos líderes com Deus. Ele vai destacar. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Segundo o seu trabalho. Faça aquilo que você precisa fazer. Existe um galardão para nós. Sabe, saia dessa imaturidade. Se até ontem, quem sabe você foi aí, aderiu ao movimento dos, entre aspas, desigrejados. Eu não tenho nada contra. Na verdade, o termo mais correto é desinstitucionalizados. Porque eu passo a entender que são pessoas que não possuem, não defendem uma placa. Eles buscam ser parte dele. Então, quem não é de uma instituição não pode ficar criticando quem é. E quem é, não critique quem não é. Porque a hegemonia da salvação não é minha, não é tua. Porque se falar, se você não for de determinado ministério, ou de não fazer parte de algum, você não vai ser salvo. Quem sou eu para dizer que você não é salvo, irmão? Você não está dentro de um ministério, de um certo círculo, né? Eu não sou Deus para falar. Isso daí não compete a homens. Porque na medida que eu medir você, eu vou ser medido. Então eu falo para você, se você não é um desinstitucionalizado de algum ministério, não fale de quem é. E se você é, não fale de quem não é. Porque a nossa intenção aqui não é julgar e condenar. Isso aí, lá atrás, antes da reforma, aconteceu. E depois com os reformadores aconteceu a mesma coisa, o extremismo. Né? Não, quem está certo? É Calvino? Não, é Lutero? Não, é a Igreja Católica? Não, é a Igreja Anglicana? E hoje é a mesma coisa. Né? E dizem ainda que são senhores do saber. Apontam o dedo. Não, tá errado tal. Aqui é certo, aqui é certo. Não, irmão. Quem é certo não fica se achando certo. Quem é certo faz. Quem é certo está trabalhando. Os grandes heróis estão ocultos. Os grandes nomes. Porque Jesus falou assim, ó, há muitos últimos que serão os primeiros, e muitos primeiros que serão os últimos. Sabe? E quem se humilha, quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Então, seja um referencial. Não seja uma espécie de irmão que foi exortado por Paulo, um cristão como nós lemos aqui, né? Como nós lemos aqui. Deixa eu pegar aqui a expressão mais correta que nós utilizamos. Um irmão desprovido de amor, porque ele diz assim, que Paulo viu um paralelo entre a alimentação de um bebê em uma condição espiritual dos coríntios, né? Então, o alimento sólido não era para eles. Então, isso incluía também o uso correto dos dons. E aí ele coloca a questão da maturidade, né? Não seja um imaturo espiritual. E no capítulo 8, no verso 1, ele vai falar, para a gente fechar. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Seja alguém que ama na simplicidade. Alguém que sabe, mas alguém que é maduro, que não precisa apontar dedo, que não precisa julgar. Alguém que vive simplesmente. Tá? Eu acredito que essas palavras vão ajudar você a refletir um pouco mais sobre a sua própria vida, sobre a sua própria posição, sobre o que estamos fazendo, sobre o que estamos nos tornando e sobre aquilo que Cristo quer que sejamos. Cristãos, pequenos cristos.